Muito bem, vamos em frente. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu na quarta-feira, 19, manter a taxa básica de juros em 10,50% ao ano. O Duda Teixeira vai dar a vaga aqui para o nosso Rodrigo Oliveira comentar essa pauta. Obrigado, Duda Teixeira, pela participação. Tchau, Felipe. Até a próxima. Porque era mais uma farsa do Lula, então já fui no embalo aqui e nem me despedi do Duda. Valeu, Duda. Tchau. E essa decisão foi unânime, avalizada, portanto, por Gabriel Galípolo e pelos demais diretores indicados pelo Lula para o Banco Central. O Ailton Aquino, Paulo Piketty e Rodrigo Alves Teixeira. Então, se vocês não entenderam, é o seguinte, o Lula vinha atacando o Roberto Campos Neto. Ah, não pode deixar a taxa de juros tão alta, está em 10,5%, sendo que ele ataca desde que está em 13,75%. Já caiu bastante. Está em 10,50%. E aí sai o relatório do Copom e é 9-0 para manutenção da taxa em 10,5%, com 4 votos dos indicados pelo próprio Lula. O Galípolo, o Ailton Aquino, o Paulo Piketty e o Rodrigo Alves Teixeira. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mesmo assim, ignorando, evidentemente, esses elementos, escreveu no X, abre aspas, não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta de inflação. E não será fazendo o jogo do mercado e dos especuladores que a direção do BC vai conquistar credibilidade nem hoje, nem nunca. Fecho aspas. Pois cedendo à pressão do mercado, dos especuladores, é isso que a Gleisi está falando. Mas ela não conseguiu explicar por que o Galípolo votou junto com o Roberto Campos Neto. Nós questionamos isso em oantagonista.com.br. Rodrigo Oliveira já está comigo aqui, pode dividir a tela, colocá-lo, salve, salve, Mr. R, diretamente de Ribeirão Preto, com os tijolos mais famosos da internet. Muito boa noite, Felipe, boa noite para o pessoal aí que está acompanhando a gente. Quero só, antes de começar, mas já começando, obviamente, falar que acompanhei aí o nosso querido Inácio e toda a performance dele. O Inácio é uma pessoa que quem me conhece, que sabe que eu tenho um apreço muito grande por ele, então desejo sucesso. Assisti o primeiro episódio do programa, um programa maravilhoso, excelente. E o nosso querido Duda Teixeira, também, né, um grande personagem dessa família antagonista. E aí eu queria lembrar só uma coisa, uma época, eu não sei se você sabe disso, Felipe, eu trabalhava na Câmara dos Deputados com um deputado durante um tempo, e eu lembro de um deputado mais antigo me contar uma história de que, em determinado momento, um parlamentar chegou à conclusão de que a gente deveria criar o Fundo da Corrupção. Esse fundo amealharia uma parte dos nossos impostos todos para pagar em propina. Qual a ideia? A ideia era o seguinte, em vez de o Lula inventar plataforma, estaleiro, sonda, ou o que quer que seja, a pessoa que tinha o projeto ia lá e apresentar o projeto. Olha, eu tenho um projeto para essa ponte que liga nada a lugar nenhum e ela vai custar 100 milhões de reais. E aí, essa pessoa que estava lá no crivo do fundo de corrupção perguntaria, meu querido, quanto você está levando nisso? 10%. Então, toma os 10 milhões e deixa a gente tocar a vida. Acabamos de economizar 90 milhões de reais. Você vê como são as coisas, né? Mas essa pauta avançou, ela foi institucionalizada, só que com outro nome, chama orçamento secreto. Isso, mais ou menos isso. É exatamente isso, e você tem alguns outros fundos, como o próprio fundo eleitoral, o fundo partidário, que aí vai aumentando todo o volume. Aliás, é o Fundo de Financiamento da Democracia, eles dão um nome pomposo, porque esse deputado antigo aí, ele deu uma ideia, mas uma ideia burra, né, do ponto de vista mafioso. Exato, do ponto de vista mafioso, você não confessa aquilo que você está fazendo, você dá um nome bonito assim, para cobertar. É que nem quando você quer favorecer os empresários amigos, você fala, não, mas temos que ter empresas brasileiras, porque vai garantir o salário, o emprego, etc. Então, tudo tem que ter um eufemismo, tem que ter uma fachada. Seria algo parecido como Fundo da Igualdade Verde pelo avanço do crescimento do emprego. Pronto, olha que coisa boa. Exatamente, isso é maravilhoso. Claro que eu sou a favor. Muito bem, o que você avalia desse boletim do Copom aí, dessa manutenção da taxa de juros
em 10. Você fala 10,5%, 10,5% ou 10,50%? Não, agora eu Tanto, quero saber. tanto faz. 10,5%, 10,50%, 10,5%, dá tudo no mesmo lugar. Ao ano, né? Essa é a taxa básica de juros, é a taxa, o que é a Selic, né? Que é essa taxa básica de juros? É a taxa a partir da qual todo mundo vai cobrar. Então, assim, por quê? Porque o governo imprime dinheiro. Então, em última análise, você tem risco zero emprestando dinheiro para o governo. Porque se ele não tiver dinheiro para pagar, ele imprime dinheiro e pronto, paga para você, embora você vai ter um desconto de inflação, mas essa é uma outra discussão. Mas era esperado, né, essa manutenção da Selic em 10,5 após 7 quedas consecutivas, 7 cortes consecutivos, 6 de 0,50, e o corte da reunião passada em maio, quando 4 membros do Copom votaram pela manutenção do 0,50 de corte, do ritmo de 0,5 ponto percentual de corte, e 5 votaram por 0,25 de corte. Os 5, todos indicados durante o governo Bolsonaro, e os 4, todos ungidos pela magnanimidade de Luiz Inácio Lula da Silva para o Banco Central. Naquele momento, o mercado pensou, mas então um Banco Central com maioria lulista, que vai acontecer no final deste ano, será mais leniente com a inflação, dado que todo mundo olhava para o mesmo cenário e um grupo achava que o juro podia continuar caindo bastante, o outro achava, olha, melhor a gente pisar um pouco no freio. E a expectativa para essa decisão era se essa divisão continuaria. No dia anterior, o Lula deu aquela entrevista a uma rádio da Secretaria de Comunicação do governo, uma rádio, acho que era privada, não tenho muita certeza. Não, foi para a CBN. Isso, pronto, CBN. É privado, né? Isso é privado. Sim, sim. E aí, nessa entrevista, ele falou o seguinte: olha, quando eu for escolher o presidente do Banco Central, blá, 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 tem que ser uma pessoa que não ceda, como você falou agora há pouco, às pressões do mercado. Foi a senha para todo mundo ficar ainda mais apavorado por essa decisão, uma vez que Gabriel Galípolo, como você falou, e o Paulo Piketty são 2 dos 4 indicados que ainda almejam e são considerados pelo mercado postulantes ao cargo de presidente do Banco Central. E aí ficou todo mundo preocupado como é que eles iriam reagir, já que o Lula tinha mandado um recado via imprensa de que, olha, é melhor vocês não cederem. Muito bem, veio a decisão unânime. Eu até falei sobre isso, esvaziando essa conversa do Lula. Afinal de contas, se o problema era o Roberto Campos Neto, porque ele era um agente sabotador colocado ali pelo Bolsonaro para destruir o governo Lula, de repente ele ganhou 4 aliados que vieram do próprio Lula. Então, acabou essa conversa. Até escrevi hoje que o Lula agora busca novos bodes expiatórios. Mas bem, a gente vai chegar lá. Então, no começo do dia, o mercado achou tudo ótimo, está tudo bem. O Banco Central não vai se curvar às belezas, ao encanto lulístico, vantagens de um Banco Central independente. E o dólar caiu, o dólar chegou a ser negociado no comecinho da sessão abaixo de 5,40. Olha aí, há quanto tempo a gente não via isso. O Ibovespa, o principal índice de ações do Brasil, subia mais de 1%, os juros caíam, juros futuros, até que o Lula resolveu dar outra entrevista, meio-dia, hoje, falando 11 e pouquinho, meio-dia, próximo da hora do almoço, falando que para que serve a autonomia do Banco Central? Autonomia para quem? Para fazer o quê? E aí, amigo, a gente fechou com 5,45 no dólar, os juros voltaram ainda em queda, mas bem menos do que estava antes. A bolsa chegou a operar no vermelho e depois ficou mais ou menos estável em 0,15 foi o fechamento do dia. Mas tudo isso mostra para a gente como é importante credibilidade. E aí o exemplo é fácil para todo mundo entender aqui. Imagina o seguinte, o Lula fala que a gente paga muito juro para o mercado financeiro, dos cientistas. Ele até, nessa entrevista, meio que já começou a mirar os novos bodes expiatórios, que são os de sempre, os banqueiros. Os banqueiros
eles não emprestam dinheiro, eles ficam lá só recebendo renda. Mas como? 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 O serviço de um banco é emprestar dinheiro. É isso que banco faz. É assim que banco ganha dinheiro. O Lula, eu não sei, eu não tenho certeza, também não tenho provas concretas sobre isso, mas toda vez que eu ouço o Lula falar, eu acredito que metade das coisas são mentira e a outra metade não são verdades. Mas de Ainda repente bem que você ele falou começa. sobre a outra metade, né? Porque eu estava achando você bem generoso. Ô, Rodrigo, deixa eu interromper rapidamente, porque você Vai. citou essa declaração do Lula um pouco antes do almoço, e a gente tem ela em vídeo. Então, vamos mostrar como o Lula prejudicou mais uma vez o trabalho do Banco Central de justamente conter os prejuízos causados pelo governo dele. Pode soltar. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Porque veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar... E por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Olha, o Lula quer o monopólio da autonomia no Brasil. É disso que se trata. O Lula é um populista caricatural. Caricatural. Porque ele quer ter o monopólio de absolutamente tudo, né? Da própria representatividade do povo, em primeiro lugar, que é o que caracteriza, inclusive, o populista, que mobiliza aquele segmento que ele conceitua como povo contra as elites. É isso na construção retórica, na estratégia discursiva que configura o populismo, porque, na realidade, a gente sabe que o Lula é membro da elite e aliado da elite, aquela que estava surrupiando o dinheiro na Petrobras, por meio desse esquema que eu já descrevi hoje, do Petrolão. Então, é muito curioso, Rodrigo, como o Lula fala assim, não, o Henrique Meirelles tinha autonomia na época do Banco Central, só que eu podia mandar ele embora. Essa é a Eu autonomia. podia Eu tenho mandar ele... autonomia, isso, eu tenho autonomia. Ele tinha autonomia, como esse rapaz aí tem, né? Que ele não fala o nome, do Campos Neto. Só que eu podia mandar ele embora. Aí começaram a achar esse negócio aí, não, tem que ter autonomia, então indica no mandato, aí fica 2 anos ainda no mandato do outro e tal. Então, quer dizer, não posso mandar o cara embora. Aí o cara resolve fazer as coisas da cabeça dele, entendeu? Não está de acordo aqui com o monopolista da autonomia no Brasil, verdadeiro representante do povo, o Mr. L. O que você destaca aí dessa ladainha toda? Não, não por acaso, na outra entrevista ele ainda se compara, né, e fala, não, ninguém governou mais esse país, só 2 pessoas, né, que governaram mais esse país do que eu. Dom Pedro II, imperador, e Getúlio Vargas, ditador. Quer dizer, né, tá na cara, só não vê quem não quer. Mas nessa entrevista específica ele fala essa besteira aí sobre os bancos, que eu vou até evitar, mas você vê, ele começa, eu acho que alguém tinha falado, Lula, vamos evitar esse problema. Ele começa bem. Ele fala, não, o Banco Central, o presidente não tem nada a ver, o presidente não interfere. E aí ele se perde no personagem de novo, fala esse negócio do Meirelles tinha autonomia, mas eu podia mandar o Meirelles embora, quer dizer, já não tem autonomia. E não lembrou, ou talvez tenha lembrado, até comparei o Lula outro dia ao Nezinho do Jeg, lá da novela Bem Amado, que o Nezinho do Jeg, quando tomava uns goró,
achava que o Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, era o melhor de todos. Quando não tomava, ficava a pé da vida e xingava, ou o contrário, né? E vice-versa. O Lula assim, ele muda de ideia toda hora e esquece algumas coisas importantes, como, por exemplo, nessa história do Meirelles. O Meirelles era independente, mas o Lula mandou toda a diretoria do Meirelles embora. Trocou todo mundo no meio do caminho. Quer dizer, deixou o presidente, mas pô, são 9 votos. Quer dizer, então ele só admite a subserviência total. É disso que se trata. Então ele quer ter o poder de mandar embora quem não for completamente subserviente. O Roberto Campos Neto não é, e ele se ressente, porque não tem mais esse poder. É disso que se trata. E quem quer o monopólio da autonomia tem um nome. Não é só o populista em relação ao discurso, porque ele quer realmente isso na prática. É um nome que é o autoritário. O nome disso é autoritarismo, ilustrado pelos exemplos, como o Rodrigo disse. O Lula a gente tem que entender uma coisa assim, só para o pessoal entender por que isso afeta tanto a economia, né? Quem empresta dinheiro é quem decide a taxa de juros. Quem empresta dinheiro para o governo? Porque seria fácil, né, não pagar juros de empréstimo. Basta não prestar nada. O que isso quer dizer? É gastar dentro daquilo que você tem. Isso chama-se, no linguajar que vocês veem aí nos jornais, superávit fiscal. Você recebe um tanto, gasta aquele tanto ou menos, então você tem um superávit, você tem uma sobra, você não precisa pegar emprestado. Toda vez que você tem déficit fiscal, que é o que a gente vai ter de novo, depois de um déficit praticamente recorde no ano passado, só perde para a pandemia, de 200 e tantos bilhões, quando você tem déficit, de onde sai esse dinheiro? Você pega emprestado. Pega emprestado de quem? Do mercado financeiro. Porque é o mercado financeiro que vai abrir mão de gastar aquele dinheiro que ele ganhou para emprestar para o governo. Mas vai fazer isso cobrando uma taxa. Imagine o seguinte, você tem dinheiro e tem um cunhado que é muito folgado, não é aquele cunhado que leva asinha de frango no churrasco, né? Até dei esse exemplo hoje de manhã. Você fala, cada um leva 1 quilo de carne, ele aparece com asinha de frango. Mas não é a tulipinha, não, sabe? É aquela coisa. Mas então, e aí ele fala assim, ô cunhado, pô, tô vendo que você tá bem, você tá lá no Antagonista, apresentando o Papo Antagonista, tá bem de vida, me empresta uma grana. São só uns 5 mil reais que eu preciso para pagar uma continha de luz, sabe que ficou meio ruim, teve um vazamento lá em casa, aquela coisa toda, e mais uns 2 pila para pagar a escola da criança, que tá difícil também, sabe como é que é, e escola pública tá muito ruim, o senhor me ajuda aí, né, ajuda aí. O apresentador do Papo Antagonista vai emprestar, ele é uma pessoa boa. Mas ele vai falar assim, olha cunhado, você me paga então no mês que vem, pode ser sim, tá tudo bem. No mês seguinte, o seu cunhado não aparece para pagar, e você lá no Instagram, no Twitter, não sei onde, vê as fotos dele lá nas Bahamas. Esse cara estava emprestando dinheiro para pagar a escola da criança, rapaz. E agora está assim, na próxima vez que ele for lhe pedir, adivinha, ou você não vai emprestar, ou você vai falar, olha, eu empresto 5, mas você me devolve 7 quando você tiver que pagar. Quem empresta é quem diz qual é a taxa de juros. E isso, essa aula o Lula faltou. Ou faz de conta que faltou. Então, quem empresta o dinheiro é que vai dizer para quem quer emprestado quanto que quer ganhar. Não é à toa que teve leilão já agora na semana passada, ou retrasada, que o governo não conseguiu vender os títulos, né? Pegar emprestado pela taxa que estava oferecendo. E aí o juro sobe. Isso tem a ver com o Banco Central? Muito pouco nesse momento. O que tem a ver com o Banco Central é o Banco Central considera ou ele fixa essa taxa para hoje, mas essa taxa vai afetar tudo que tem para o futuro. E isso afeta a economia toda. Por quê? As empresas elas pegam empréstimo para 10 anos, 15 anos. Se você acha que o Banco Central não vai fazer o trabalho dele hoje e a inflação vai comer solta nos próximos anos e depois a taxa de juros vai lá para cima, o que acontece? A taxa futura que o mercado vai emprestar, que ele já está pensando nisso, já vai estar alta. E aí a empresa não consegue pegar dinheiro emprestado. Então, no fim das contas, tem outros elementos, cenário externo
mais instável, mais incerto. Está certo o Lula quando fala isso, os petistas quando falam isso. Agora, tem coisas que dizem respeito ao Lula, que é colocar as contas de casa em ordem. É só isso. Aliás, É Rodrigo, só... você acabou de dar uma explicação muito didática. Eu acho que tem espectador nosso que não entende muito dessas questões econômicas, de taxa de juros, pode mostrar para as outras pessoas que nunca entenderam essa explicação do Rodrigo. Quer dizer, o governo Lula não faz o dever de casa de cortar despesas, de cortar gastos. Mas a gente vê aí o dinheiro saindo para tudo quanto é lado nessa república, né? Todos os privilégios da classe política, da elite do funcionalismo público, não estamos falando dos funcionários públicos que fazem o seu trabalho, que já estão há muito tempo, enfim, ganhando aquele salário, mas tem uma elite que ganha uma fortuna completamente em contraste com as pessoas que atuam em áreas semelhantes na iniciativa privada. Enfim, você tem muito gasto. O governo não corta, ele não equilibra as contas, então ele gasta mais do que arrecada. Né? No equilíbrio doméstico, cada um sabe disso na sua casa. Você tem o seu salário, você gasta ou o quanto você ganhou, ou menos. Né? Geralmente menos, você poupar alguma coisa para fazer uma compra maior, para ter um gasto maior, para eventualmente ter um problema de saúde, ter como cobrir. O governo não faz isso. Ele fica gastando mais do que arrecada. Quando ele gasta mais do que arrecada, obviamente, ele vai precisar de dinheiro. Quem é que vai emprestar esse dinheiro? É o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro olha para as contas públicas. O governo está fazendo seu dever de casa? Está gerando o equilíbrio das contas públicas? Não. Então, eu vou ter que emprestar mais para o governo. Então, você tem ali a fixação da taxa de juros em razão disso. Certo, Rodrigo? Perfeito, é exatamente isso. E só para como é que se diz? Wrap up, né? Agora estou andando muito com esse pessoal, eu esquecendo as palavras. Mas Você está com esses termos horrível isso, americanizados, né? esses Triste. anglicismos, olha só. Porque eu sou um troglodita, né? Você sabe, eu falo várias línguas. O Inácio faz essa piada também, eu vi que ele fez, inclusive, agora eu lembrei. Mas o que eu ia falar é o seguinte, e agora virou essa coisa de quem será o próximo presidente do Banco Central. Então eu queria dar um alerta aí para todos, que até escrevi sobre isso hoje no antagonista.com.br. O governo já começou, né, o petismo e o governo Lula já começaram com aquela tática que eles utilizam para essas coisas que eles sabem que mexem mais com a repercussão, né, com o mercado financeiro, com o pessoal que tem dinheiro, que é o quê? É sempre aquela coisa do, olha, pode ser muito pior. Aí o que aconteceu? Ontem mesmo, quando saiu a decisão do Copom, já começou a sair nomes, porque o Galípolo e o Piketty ficaram enfraquecidos, porque não ouviram o papai Lula e não votaram pela queda da taxa de juros, né? Votaram pela manutenção, junto com o traidor da pátria, Roberto Campos Neto. E aí começou a circular os nomes. O primeiro é o óbvio, né? Aquele que é candidato a qualquer posto vago na República Brasileira, que é o nosso querido ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. É o Guido, depois foi lá e desmentiu, gente, não, eu não quero ser presidente do Banco Central. Ninguém convidou, né? Nem vão convidar. É tipo eu não quero ser piloto da McLaren. Ninguém nunca nem me procurou para O isso. Guido Mantega é o caçador de boquinha mais rejeitado do Brasil, porque ele Coitado, eu só tô ficando quer com pena dele. o filé mignon das boquinhas, né? Ele só quer o que há de melhor, não tendo, na verdade, tendo o currículo exatamente oposto para esse tipo de função. E aí vem uma pressão contrária, ele não conseguiu ainda, mas o Lula tá doido para dar uma recompensa pelo silêncio dele na Lava Jato. Toda hora nego joga esse balão de ensaio. Aí colocaram esse, aí falaram, né, um nome amigável para o mercado, né, o Mercadante, né, que rima, talvez. O Aloysio Mercadante, que está como presidente do BNDES. Aí veio André Lara Rezende, que tem um livro espetacular que chama Camisa de Força Ideológica, se não me falha a memória. Se você não tem ainda, compra se quiser, mas eu já vou te dizer logo que vai ser uma decepção terrível. Tem lá nesse livro a ideia fantástica de que você aumentar a taxa de juros faz com que a inflação suba. É isso que você ouviu. A Turquia fez isso, inclusive.
a inflação foi quase a 100% lá. Mas, quem sabe, né? Espero que vocês tenham entendido a ironia. Coloca... Quando o Rodrigo fala excelente, extraordinário, ele está ironizando ali o conteúdo de alguém que até tinha algum conhecimento, mas que de fato se alinhou aí a essa esquerda desenvolvimentista, supostamente, o pessoal que quer torrar dinheiro para se reeleger, e aí tenta dar a legitimidade econômica para o discurso populista. E nesse papel todo mundo se afunda em termos intelectuais e acadêmicos. E aí rola esses nomes todos, etc. e tal, que é para quê? Se você usar um exemplo fácil do pessoal lembrar, lembra que o Manteiga chegou a ter uma história de que ele podia ser até o ministro da Fazenda. E aí você pensa, rapaz, o Manteiga de ministro da Fazenda de novo! Aí daqui a um tempo aparece Fernando Haddad. Aí você fala, ufa, Fernando Haddad, que bom! Então, essa é a tática, vocês podem esperar lá para agosto, setembro, sai o nome da pessoa que foi, e vou falar, já vou adiantar a repercussão no mercado. Vai ser de alívio. Essa é a função do Manteiga nesse momento, né? Ele tem um nome para isso. Qual é? Boi de piranha? É um nome, é o abre-alas, é o bode na sala, né? Vou botar o Manteiga. Não, Manteiga não, botar o Haddad. Tá, melhor que o Manteiga, melhor que o Manteiga. Aí vai. Então, assim, ele vai abrindo a porteira. A pessoa fala assim, não, tudo menos o Manteiga. Tá bom, então. Aí bota o dólar vai a R$6. Um pouquinho menos pior do que o ex-ministro, que foi um dos responsáveis pela crise econômica que estourou no colo da Dilma, que foi plantada lá atrás pelo Lula também. Olha, deixa eu esgotar aqui a pauta rapidamente, que a gente já se estendeu. Só chamar a atenção para o fato da Gleisi Hoffmann, ao atacar, porque ela não critica, o Banco Central, não citou o Roberto Campos Neto. Ela já foi, nesse tweet que a gente mostrou agora há pouco, mais cuidadosa nesse sentido, porque você tinha outros diretores indicados pelo Lula que votaram junto com o Campos Neto. Então, ela fez uma crítica genérica ao BC. E em outra publicação, a Gleisi Hoffmann falou sobre uma representação apresentada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado do Ministério Público junto ao TCU. Nesse documento, o Furtado questiona a relação entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu vou ler um trecho dessa publicação da Gleisi, mas não sem lembrar que o Lucas Furtado é aquele do qual a gente falou outro dia no programa, que acorda e de manhã vai lá ler os jornais e tal, aí ele vê uma matéria e faz uma ação correspondente. Geralmente contra desafetos ou rivais dos governos petistas. Ele era muito próximo da Erenice Guerra. Nós lembramos aqui todos esses escândalos. Quando ele ia fazer uma ação contra o governo do PT, ele perguntou para ela se ela não queria mexer em alguma coisa, ou eventualmente até dissuadir a ação. Então, assim, ele que nunca fez nada contra toda essa promiscuidade política de ministros do STF, agora resolveu fazer em relação ao Campos Neto por causa do evento que participou junto com o Tarcísio. Aí a Gleisi, que uns anos atrás até soltou um tweet que logo se seguiu com uma ação do Lucas Furtado, ela publicou no X, aspas, pode colocar na tela, produção. A coisa é tão escrachada que o Ministério Público propôs isso ao TCU. Na verdade, é o Lucas Furtado que a gente conhece. Investigar a relação política entre os bolsonaristas Campos Neto e Tarcísio de Freitas. Vejam a denúncia do subprocurador Lucas Furtado. Vai direto ao ponto. A presença do presidente do Banco Central no referido jantar promovido por possível candidato oposicionista nas próximas eleições caracteriza flagrante conflito de interesse, visto que a manutenção das taxas de juros elevadas tem dificultado a implantação dos projetos de investimento pretendidos pela atual gestão, notadamente nas áreas de infraestrutura e políticas sociais. Fecho aspas. Ou seja, o Campos Neto estaria sabotando a economia para beneficiar o Tarcísio como candidato da oposição, é ilegal, é imoral. Enfim, essa é a alegação aí da Gleisi Hoffmann, depois de citar o trecho do Lucas Furtado. Obviamente, a gente não vê iniciativa do Ministério Público junto ao TCU, que não é o Ministério Público Federal, tá? É uma outra coisa, em relação à promiscuidade de ministros do STF, que estão lá julgando as pautas mais importantes do país, às vezes inclusive pautas que são de atribuição do Congresso Nacional, como no caso hoje, no julgamento da descriminalização da maconha. Então, assim, a gente vê uma atuação política, na verdade, do subprocurador, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Dito isso, a gente critica, sempre apontamos aqui que o Campos Neto não deveria ter
votado de verde e amarelo, ter sido fotografado com Ciro Nogueira, na época do governo Bolsonaro, não devia ir participar de eventos políticos, devia ser mais cuidadoso, porque já é alvo de todo esse ataque histérico petista, mas a gente mostra como as decisões que ele toma no Banco Central têm fundamento técnico, tanto que agora nem os diretores indicados pelo Lula conseguiram contrariá-lo, né? Então, esse é o complemento da nossa pauta. Rodrigo, o que você destaca? Não, só isso que você falou aí. Eu sempre defendi que o Campos Neto, ou qualquer que seja o presidente do Banco Central, de um Banco Central independente, que ele não participe, assim como ministros do STF, etc., que ele não participe de eventos com políticos. Isso inclui o que a Gleisi não reclamou, nem o procurador aí, o Lucas Furtado, a festinha lá, o churrasco, no fim do ano passado, na casa do Lula, que o Campos Neto foi. Será que ele estava, então, armando para conseguir alguma coisa e prejudicar o Estado de São Paulo? É assim, olha, Campos Neto, esse é o ônus de um Banco Central independente, que você tanto diz defender. Então, não participe desse tipo de coisa enquanto você for presidente do Banco Central. É simples. É o ônus dessa independência. Não dá, né? Tudo não terás, que é uma frase lá do advogado do diabo, e não dá para a gente levar isso à frente, né? Não tem como, não é defensável esse tipo de posição e dá margem, sim, embora eu acho que não seja, concordo com o Felipe, não é decidido desse jeito. O Banco Central parece, por enquanto, pelo menos, muito sério no que está fazendo, muito técnico. A gente pode até discutir aqui, tá certo, tá errado, devia ter cortado, devia não ter cortado. O problema é como as pessoas percebem tudo isso. E essa atitude de ir à casa do Tarcísio, ir à casa do Lula, à casa de quem quer que seja político e esteja envolvido neste momento da política nacional, é obviamente inapropriado. E dá margem para esse tipo de conversa da Gleisi Hoffmann, que o pessoal escreve aqui no chat e acaba me confundindo. O Gilmar Palusa está liberado, né? Ninguém vai entrar com ação alguma, não é mesmo? Talvez alegue até, não, é em Lisboa, né? Está fora da nossa jurisdição, então pode se misturar com todo mundo, né? Eu escrevi no antagonista, Gilmar Palusa é a festa da casta longe do povo. Quem quiser ver a lista daqueles que vão comparecer, está tudo lá. Inclusive, teve gente em outros portais que foi citada, etc., e que já correu para dizer, não vou não, né? Porque já sentiu que está pegando mal o evento.